Aqui para voltar. Foi. Graças a você que está me ouvindo. A luz voltou, né? Vamos ver se agora ela firma. Então você de casa aí, se acontecer de qualquer momento apagar tudo aqui, você sabe que a luz foi embora. E aí a gente vai ter que interromper a live de hoje, tá? Mas enquanto a luz estiver aí funcionando, a gente vai aqui falando, a gente vai aqui aprendendo juntos. Então desde já minha gratidão a Deus pela vida de vocês que estão aí. Vocês que já estão participando aí conosco. Hoje o tempo esfriou um pouco, né? Foi um chuvaral danado. Tá chovendo aqui ainda, aqui em Malé, bastante. Mas graças a Deus a luz voltou. E vamos lá partir para o melhor, que é o estudo da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. A parábola de hoje ela tem por título que é a parábola do joio e do trigo. Foi indicada aí pelo nosso irmão Flávio Santana. Então, com certeza será uma noite muito boa. A parábola também é uma parábola muito boa de se entender, muito boa de se estudar. Então, eu peço a você que fique atento aí. Desde já, compartilha. Você que pode fazer isso agora, faça isso. Compartilha aí nos grupos da sua família, nos grupos que você tem no Facebook. Sai compartilhando em todos os grupos aí, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Você está vendo piscar a luz aí? É a minha luz aqui, ó. Que ela tá para queimar aí, então não fique preocupado com esse pisca-pisca não, ó. Que é da luz aqui em cima. Já já ela queima, a gente sabe qual é que queimou e troca e fica melhor aí. Então vamos orar. Depois eu vou abrir aqui o texto bíblico. Você já vai abrindo aí em Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo de número 24. Nós vamos estudar hoje a parábola do joio e do trigo. Amém? Vamos falar com Deus? Pai, no nome santo de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela luz ter voltado, Senhor. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e mantenha ela da forma que está, para que possamos juntos aprender mais uma vez na Tua preciosa palavra. Hoje vamos estudar a parábola do joio e do trigo. Parábola essa que é muito importante também para a nossa fé cristã. E pedimos ao Senhor no nome de Jesus, Pai, que nos dê sabedoria e instrução para chegar à conclusão daquilo que Jesus falou àquele povo e que também fala a nós na noite de hoje. Assim abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo de número 24, né? Mateus capítulo 13, o versículo é o de número 24. E nós vamos estudar aí essa preciosa parábola que é a do joio e do trigo, ou do trigo e do joio, tanto faz a forma que vai ser dita. Você já abriu a sua Bíblia? Então vamos estudá-la. Diz assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia em boa terra uma semente no seu campo. Que semeia boa semente no seu campo. Vou repetir. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? E por que então nasceu o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem semeou isso. E os seus servos lhe disseram: queres que, pois, vamos e arrancamo-lo? Porém ele lhes disse: não, lhes disse ele, não, para que, ao colher o joio, não arranque também o trigo junto com ele. Deixa que cresça ambos juntos até o dia da ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros:
colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajunta-o no meu celeiro. Então, essa é a parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio. Vamos à parábola? A explicação da parábola é a seguinte. Certo momento, Jesus estava conversando com o povo, e aqui Mateus capítulo 13, ele vai contar no mínimo 7 parábolas. Nas 4 primeiras parábolas, ele fala com o povo, junto do povo, que é a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, né? Essas parábolas ele conta ali junto do povo. Lembrando que ele sai de casa de manhã e vai até o mar, junta-se uma grande multidão. Jesus começa ali a falar com eles e começa a usar de parábolas, várias parábolas, no mínimo 7. Só que as 4 primeiras, Jesus conta com o povo presente. Depois ele despede o povo e ele vai contar 3 parábolas só para os discípulos. 3 parábolas. Nessas 3 parábolas está incluída aqui a parábola do joio e do trigo, que ele conta ela inicial, só que não explica. Ele só conta essa parábola. Então, aonde Jesus está? Na beira da praia, contando essa parábola para quem? Para o povo e para os seus discípulos. Só que ele não explica. Depois, ele despede a multidão. Ele manda a multidão embora. E no versículo de número 36, ele vai explicar a parábola. Então, primeiro, vamos por ponto. Eu sempre faço o mesmo caminho aqui. Eu conto a parábola e falo qual o contexto da parábola, para quem Jesus está falando a parábola, qual o significado da parábola e, por fim, a aplicação da parábola. Então vamos ao contexto, ao cenário. Que cenário é esse? Primeiro, Jesus está contando parábolas à multidão e incluído na multidão os seus discípulos. Aonde? Na beira do mar. Depois, Jesus despede a multidão e a partir do versículo de número 36, ele vai explicar essa parábola para quem? Só para os discípulos. Ele conta essa parábola para todo mundo. Tem uma multidão de pessoas ouvindo ele, tem uma multidão participando, só que ele despede a multidão e depois à parte. Os discípulos vão perguntar o significado dessa parábola. Aí então ele vai contar para eles a parte, tá bom? Então primeiro vamos entender o cenário. O cenário é esse. Um grupo de pessoas se reuniu para ouvir Jesus falar. Um grupo de pessoas se agrupou para ouvir Jesus falar. Ele conta a primeira parábola do semeador, depois ele conta a parábola do joio e do trigo, depois ele conta a parábola do grão de mostarda e do fermento. Para por ali, manda a multidão embora e depois ele vai explicar a parábola do joio e conta mais 3 parábolas para os seus discípulos, que é a parábola do tesouro escondido, a parábola da rede e a explicação da parábola do joio e do trigo. Agora vamos à explicação? Vamos chegar aonde Jesus queria chegar no coração dos discípulos? Primeiro, Jesus está falando com uma multidão sobre o reino de Deus. Qual é a mensagem de Jesus nesse momento? O reino de Deus. Vamos lembrar, pois, que ele começa com a parábola do semeador, falando que o semeador saiu a semear, saiu a jogar semente e que tinha terreno bom, terreno ruim, terreno que frutificou, terreno que não frutificou. Então ele começa aqui, e qual é o contexto? Qual é o ambiente? O ambiente é uma multidão de pessoas que estão ouvindo, e qual é o contexto? Ele está pregando sobre o reino de Deus. Então Jesus quer falar para aquela multidão de ouvintes a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Então ele começa falando o quê? O semeador. A palavra está sendo pregada. E ali existem várias pessoas ouvindo. E no meio dessas pessoas, existem grupos de pessoas que estão ali apenas para confrontar Jesus. E é onde agora vai nascer a parábola do trigo e do joio. Jesus vai fazer o uso dessa parábola
para confrontar um grupo de pessoas que está no meio daquela multidão. E que grupo de pessoas é essa? Que grupo de pessoas é essa? No meio daquela multidão está ali, localizada ali, pessoas que realmente precisavam ouvir de Jesus, pessoas humildes, pessoas necessitadas, doentes, leprosos, muitos enfermos estavam ali para ouvirem Jesus pregar. Só que também no meio dessa multidão sempre estava um grupo. E qual grupo era esse? Os fariseus, escribas, sacerdotes, sempre se juntavam no meio do povo para ouvir Jesus pregar. E qual era a intenção desses homens a se juntarem à multidão para ouvir Jesus pregar? Qual era a intenção do coração deles? A intenção do coração deles era pegar Jesus numa falha e expor Jesus não só perante o povo, mas perante o sinédrio, perante os sacerdotes, era prejudicar Jesus. Então, sabedor disso, Jesus agora vai fazer uso de uma outra parábola. Qual? A do joio e do trigo. É essa parábola que ele vai usar aqui a partir do versículo 24, dizendo que certo homem plantou no seu campo uma semente boa. Que semente boa é essa? Era o trigo. Mas, no momento em que ninguém percebeu, o seu inimigo veio e semeou também ali uma má semente. E nasceu ali a boa semente, que é o trigo, e a má semente, que é o joio. Os seus servos viram o crescimento dessa má semente. Chega para o seu senhor e diz para ele o seguinte: olha, a gente viu que nasceu joio junto com trigo. A gente pode arrancar? E o seu senhor fala: não arranque. Por quê? Porque se vocês arrancarem agora, podem arrancar junto com o joio o trigo. Porque eles nasciam bem pertinho e se entrelaçavam as raízes do trigo. O joio tinha essa facilidade de nascer perto do trigo e se enroscar na sua raiz. Então, arrancando o joio, poderia arrancar também o trigo. Então, o seu senhor, sabendo disso, fala para os seus servos: não faça isso, deixa que no dia da colheita, no dia da ceifa, que vai ser necessário arrancar também o trigo, a gente arranca tudo junto. E aí separa o que é trigo e o que é joio. Mas agora, deixa crescer junto, para que a gente não prejudique o trigo arrancando o joio. Aí, Jesus manda a multidão embora e a partir do versículo 36, ele vai explicar essa parábola. E qual é a explicação dessa parábola? Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia. A partir do versículo 36, Jesus vai explicar. Que bom, eu não preciso dar explicações aqui, porque Jesus já deu a explicação dessa parábola. Então a gente vai ler aqui a explicação da parábola do trigo e do joio e depois eu vou partir para a aplicação dela e a gente termina, tá bom? Vamos à explicação. E tendo despedido a multidão, viu? Depois que a multidão foi embora, tendo despedido a multidão, Jesus foi para a sua casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Opa, já temos aqui uma boa explicação. Ele está dizendo: sabe quem é o semeador da boa semente? É o filho do homem. Ele está dizendo: sabe quem é o que semeou a boa semente? Fui eu, o Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo a eles. Eu semeei a boa semente. Ele estava pregando lá, no meio da multidão. Ele estava ensinando lá aquela multidão. Só que no meio daquela multidão tinha outros ensinadores, que eram os fariseus, os sacerdotes. Então você vai entender por que ele está dizendo aqui. O que semeou a boa semente... Porque no meio daquela multidão que ele estava pregando, agora há pouco, antes de ele mandar a multidão embora, ele estava pregando para ela. Então, no meio daquela multidão tinha também que? Outros ensinadores, que vou repetir pela terceira vez. Quem era? Escribas, sacerdotes, fariseus. Esse povo estava ali no meio.
Então, enquanto Jesus falava A, esse povo falava, não, é B. Enquanto Jesus falava, é isso, esse povo, no meio do povo, falava, não, mentira, é aquilo. Então, por isso que ele mensurou essa parábola do trigo e do joio. E vocês vão entender. Mora, atende ali, por favor. Atende ali, filho. Que chegou aqui o moço do lanche. Já vai, amigão! Então, ele está com esse contexto ali. Tem gente ali para ouvir o que ele está pregando, mas tem gente ali para contrapor o que ele está pregando, para questionar o que ele está pregando. Por isso, Jesus vai lançar essa parábola aqui, que é para despertar o coração do povo. Ó, cuidado, tá? Porque no meio do trigo tem gente que não presta. No meio do trigo tem gente falando besteira. No meio da boa semente tem semente ruim. Então ele vai começar explicando essa parábola dizendo: e respondeu ele e disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, é ele mesmo. Jesus está dizendo, quem semeou a boa semente fui eu. Eu sou o semeador de boa semente. Aí ele começa dizendo, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Agora a gente vai explicar aqui o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, a boa semente, ou melhor, o mundo, é o campo é o mundo. Ou seja, as pessoas que estão ali ouvindo são o campo. A boa semente, quem é a boa semente? A boa semente são os filhos de Deus, que estão ali para ouvir e para corroborar com o que ele está pregando. É isso que ele está dizendo. Ó, o campo que foi plantado é o mundo. Eu sou o semeador. O campo é o mundo. A boa semente são os meus discípulos, que vão continuar falando aquilo que eu comecei a falar aqui. A multidão são os ouvintes. Os discípulos que vão corroborar, que vão fortalecer, que vão agrupar conhecimento, intensidade ao que ele está dizendo, são a boa semente. Agora ele vai abrir o leque dizendo, já a má semente são os discípulos do maligno. Olha o que ele vai dizer, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio, que é a má semente, são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançarão fora na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentro. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o que Jesus está dizendo aqui, ele está explicando a parábola que ele disse. Ele está dizendo, ó, eu sou o que semeou a boa semente. Vocês são a boa semente. Só que no meio da boa semente vai nascer também a má semente. E qual é a má semente? A má semente é aquele que o maligno vai plantar. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos que vão separar os justos dos ímpios. Então o que Jesus está querendo dizer aqui aos seus discípulos? Porque agora a interpretação da parábola é para eles. O que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos é muito importante. Por quê? Porque esses discípulos, eles iriam continuar a obra. Esses discípulos iriam continuar o que Jesus começou. Então esses discípulos aqui, mais à frente, iriam fazer parte de um grupo. Esse grupo seria chamado de igreja. E no meio desse grupo chamado igreja,
o inimigo já estava plantando e ainda iria plantar as suas má sementes. Jesus está dizendo, eu sou o semeador, o mundo é o campo. A boa semente plantada nesse mundo são os meus filhos, os meus obreiros, a minha igreja, os meus servos, os meus discípulos. Só que existe uma má semente que também vai ser plantada. E essa má semente vai ser plantada pelo maligno. Com qual pretensão? Com qual intuito? Prejudicar a colheita? Não. Prejudicar o frutificar da boa semente. Porque é com essa intenção que o joio é plantado. O joio não é plantado para prejudicar a colheita. Por quê? Porque no momento da colheita vai ser dividido o que é joio e o que é trigo. Mas o joio é plantado com uma pretensão única e com um objetivo. Qual, pastor? Prejudicar o crescimento do trigo. Impedir a frutificação do trigo. Então, o que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos dentro dessa parábola, com a explicação dessa parábola? Olha, eu sou o semeador, esse mundo é o campo, vocês são a semente, só que o maligno também vai plantar no meio de vocês sementes ruins que vão germinar no meio de vocês. E essa semente tem um objetivo. Qual? Impedir a colheita? Não. Essa semente tem um objetivo. Gerar um fruto ruim. Uma erva ruim. Para quê? Para impedir vocês de continuarem o que eu comecei. Então, o que Jesus está dizendo aqui é algo para a edificação dos discípulos. O que Jesus está falando aqui com essa parábola é algo para fortalecer os discípulos. Por quê? Porque Jesus ia morrer, ia ressuscitar, ia voltar para o seio dos discípulos para ensinar eles durante 40 dias, só que depois Jesus ia ser assunto aos céus, a igreja ia tomar forma e com o crescimento da igreja, o diabo ia plantar no meio dela o famoso joio, uma semente maligna. Com qual pretensão? Com qual intuito? Impedir o crescimento do trigo, impedir o frutificar do trigo, impedir o germinar do trigo, porque é com esse objetivo que o joio era plantado. Foi com esse objetivo que Jesus contou essa parábola, que o inimigo que semeou o joio no meio do trigo foi com essa intenção. Qual? Prejudicar o crescimento do trigo. Sendo assim, Jesus está já preparando os seus discípulos. Essa é a frase correta. Jesus está preparando os seus discípulos. Para quê, pastor? Para sobreviverem e suportar os trigos, ou melhor, os joios que seriam plantados no meio do trigo. O que Jesus está dizendo é, vocês estão pensando que vocês vão ter vida boa? Não. No meio da igreja que eu comecei com vocês, o inimigo, que é o diabo, vai plantar sementes ruins. Ou seja, Jesus estava querendo dizer o seguinte, vigiem, fiquem apercebidos, fiquem atentos, porque no meio de vocês o diabo vai colocar pessoas para prejudicar a obra que eu estou edificando. Ele é o semeador, o campo é o mundo. A semente boa somos nós, os seus discípulos. E a semente ruim, quem é? São aqueles que o diabo vai levantar de forma obscura e proposital para levar para dentro da igreja, para que possa fementá-la, destruí-la e prejudicá-la. Vamos explicar a parábola no contexto da pregação de Jesus aqui. Jesus estava dizendo, eu levantei vocês, vocês são uma boa semente. O mundo é o campo que eu plantei vocês. Eu sou o semeador. Então eu levantei vocês com uma missão, qual? Frutificar sobre essa terra, fortalecer essa terra, edificar o meu reino nessa terra. Só que o inimigo vai plantar no meio de vocês homens, mulheres, jovens, não sei, mas será plantado no meio de vocês pessoas
que irão prejudicar o crescimento da minha obra. Agora, trazendo essa parábola para o contexto atual, agora eu vou aplicar a parábola do joio e do trigo. Trazendo essa parábola para o contexto atual, sabe o que Jesus está dizendo a nós com essa parábola? Sabe o que essa parábola fala a nós hoje? É basicamente a mesma coisa que foi dita aos discípulos, só que num contexto geográfico, cultural, social diferente. Em que sentido essa parábola traz uma mensagem para a gente hoje? Jesus está dizendo para nós hoje com essa parábola: vocês são a boa semente. O mundo está aí, ó, é o campo. Eu sou o semeador, diz o Senhor Jesus. E vocês, meus discípulos, minha igreja, meu povo, é a boa semente. Só que o diabo vai plantar no meio desse campo, no meio de vocês, próximo a vocês, que são a boa semente, o diabo vai plantar o joio. Com que finalidade? Primeiro vamos à finalidade de Jesus a plantar a boa semente. Qual é a finalidade de Jesus a plantar a boa semente? A finalidade de Jesus a plantar a boa semente é com que ela cresça e dê fruto e alimente essa terra com o seu fruto. E quem é a boa semente? A sua igreja, os seus discípulos, somos nós. Então qual é a finalidade do Cristo, que é o semeador, a nos semear nesse mundo? Trazer alimento, nutrição a esse mundo que está morrendo de fome espiritualmente falando. Agora, qual é a finalidade do maligno? Em semear no meio do rebanho do Senhor, no meio do campo que foi plantado o trigo, no meio do campo, no meio da agricultura do Senhor. Qual é o objetivo do maligno? Plantar o joio, impedir o crescimento do trigo, prejudicar o frutificar do trigo, tornar o ambiente do crescimento do trigo hostil e vagaroso, porque o joio ele não frutifica, mas ele rouba o nutriente que é para ir para o trigo. Ele se enrosca na raiz do trigo e ele rouba os nutrientes. O joio não dá frutos, mas impede com que o trigo dê o fruto na sua perfeição. O joio até parece, gente, é porque eu não tenho aqui para mostrar vocês, mas vocês depois aí, quando acabar a live, vai no Google e pede, coloca lá na descrição do Google, imagem do trigo e do joio juntos. Vocês vão ver como que o joio é parecido com o trigo no início do seu crescimento. É muito parecido. Então a gente é confundido, a gente é enganado. Então a primeira coisa que eu aprendo com isso é que mesmo o campo que Deus plantou ser um campo que Ele plantou, há a possibilidade de no meio desse campo que o Senhor plantou, o inimigo também plantar. Gente, isso me despertou. Por quê? Porque a gente acha que a igreja é um ambiente só de pessoas boas. A gente acha que a igreja é um ambiente só de gente da paz, da bênção, da fé. E eu aprendi nesse texto hoje, eu, pastor, fiquei ligado, porque esse texto me ensinou que no mesmo ambiente que o meu Senhor está ali edificando trigos, fortificando trigos, dando saúde a trigos, o diabo também planta joio. No meio da igreja do Senhor, aonde há trigos sendo edificados e criados, há também a possibilidade, e a grande possibilidade, do diabo também plantar joios. Com isso, Deus me trouxe a realidade do que a igreja brasileira está vivendo hoje. Eu não falo só a congregação aqui de Malé. A congregação de Malé está sofrendo com ataque de joio, claramente. Deus me confortou dizendo, meu filho, esses ataques que vocês estão tendo aqui em Malé é resultado da plantação do joio no meio de vocês. E com isso, a gente tem que aprender a ficar apercebido. Porque repare que na parábola,
o dono do campo que plantou a boa semente, ele não pode impedir a plantação do joio. Reparou isso? Isso me trouxe entendimento. Não é que Deus não possa impedir com que no meio da igreja dele apareça alguém com pensamento contrário. É que ele não vai fazer isso. Não é que ele não pode. Ele pode fazer o que ele quer. Se ele quiser pegar o joio que está no meio das igrejas aí e matar, fulminar, ele faz. Mas ele não quer fazer isso. Por quê? Porque ele já deu uma palavra final. Qual? No dia da colheita eu vou mostrar quem é quem. Agora, cabe a mim, que sou trigo, saber me comportar no meio do joio. Essa é uma das principais aplicações da parábola de hoje. O que eu aprendi nessa parábola é que eu não posso expulsar da igreja os que estão dentro dela para prejudicar a igreja. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso educar você que está me ouvindo agora a ser um trigo frutífero, a ser um trigo abençoado, a ser um trigo forte. Para quê, pastor? Para expulsar do meio da gente o joio? Não, para suportar ele. Até o dia que o meu Senhor faça a colheita. Aí sim, ele vai separar joio para um lado e trigo para o outro. Então a primeira coisa que eu aprendi é que Deus não impede a semeadura do joio. E a segunda coisa que eu aprendi e aplico na sua vida é que Deus está interessado não no crescimento do joio. Oh, aleluia! E aqui vai uma palavra profética, tá? Vocês que estão me ouvindo aí, são poucos, mas graças a Deus tem gente para ouvir o que eu vou falar agora e depois tem gente que vai assistir essa live lá no meu canal do YouTube e pega aí a visão. Eu vou liberar uma palavra profética agora. Deus não está preocupado com o crescimento do joio, Fabíola. Por quê? Porque Deus está investindo no crescimento do trigo. Eu vou dizer de novo, e isso merece um aleluia, como minha esposa acabou de dar aqui. Deus não está preocupado com o crescimento do joio. Deus está fortificando e suprindo e alimentando o trigo. Essa é a preocupação de Deus. Por quê? Porque o trigo crescendo e frutificando, ele vai mostrar quem é o joio. Porque sabe qual é o momento que o joio se torna identificável? Na hora da colheita? Não. Na hora que vão separar? Não. Há um dado momento do crescimento das duas plantas. E ali vai ficar nítido, ao olhar do agricultor, o que é trigo e o que é joio. Sabe que momento é esse? É no momento da frutificação. Por quê? Porque no momento que o trigo frutifica, o joio não frutifica. Então, na hora que o trigo dá fruto, ele mostra que ele é trigo. Por quê? Porque o joio não tem frutos. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Fica tranquilo. Eu não vou mais batalhar para tirar o joio. Esse estava sendo o meu erro como pastor. É querer tirar do meio do trigo o joio. E Deus hoje me ensinou, não fala mais nada, não grita, não faz barulho, não fica zangado, fica na boa. Investe no trigo, alimenta o trigo, sustenta o trigo, ensina o trigo. Se preocupa com o trigo, Adriano. Mas Deus, o joio está me prejudicando, o joio está me caluniando, o joio está manchando a minha imagem. Aí Deus me disse, shh, fica quieto, não fala nada com o joio, só investe no trigo. Por quê? Porque no momento certo, a igreja vai perceber quem é trigo e quem é joio. Por quê? Porque há um momento exato do frutificar do trigo. E no momento em que o trigo frutificar, o joio não dá fruto. E sabe o que vai acontecer? Quem trabalha na agricultura só de olhar sabe, opa, esse aqui é trigo. Opa, esse aqui é joio. Por quê? Porque um tem frutos e o outro é um ramo seco.
inclinar, ó, é ereto, né? Porque o joio geralmente ele é metido a bambambam, mas não dá fruto. Já o trigo não, ele inclina com o peso dos frutos. Ou seja, o trigo, ele se humilha. Quanto mais fruto, mais humildade. Quanto mais fruto, mais devoção. Quanto mais fruto, mais simplicidade. Então, na hora que o trigo der fruto, Deus vai mostrar para a igreja quem é trigo e quem é joio. Então, esse é o segundo ensinamento que eu aprendi aqui. A gente não deve se preocupar em tirar do nosso meio quem não presta. A gente deve se preocupar em investir em quem presta. Deixa quem não presta continuar não prestando, porque num dado momento quem é o dono da colheita vai fazer a divisão. O meu papel como trigo é frutificar, porque nessa questão eu não sou o semeador, nessa questão eu sou trigo, e você que me ouve também. Então nessa questão, Deus está nos ensinando o quê? A frutificar, tão somente frutificar. Deixa o joio para lá. Pastor, mas o joio incomoda. Eu sei que o joio incomoda. Pastor, mas o joio é chato. Eu sei que ele é chato, mas deixa ele no lugar dele. Na hora certa, Deus vai dividir. Outras coisas que eu aprendi aqui, muito interessante. A diferença entre o joio e o trigo. O joio, comumente, ele cria um fungo. E esse fungo, ele é altamente perigoso para a alimentação. Todo joio, ele cria um fungo. Para quê? Para disfarçar de semente. Para disfarçar de fruto. Quem aí nunca viu uma sementinha ou um grão de trigo? Ele parece com um arrozinho. É bem branquinho. Então, o que o joio faz? Eu aprendi isso hoje, até escrevi aqui, lendo sobre o joio e o trigo. Eu aprendi, sabe o que, Fabíola? Que o joio, para disfarçar-se de trigo, ele cria um fungo branco. É tipo um vermezinho branco. O joio cria isso, um fungozinho, para disfarçar de trigo. Só que a diferença é que esse fungozinho apodrece rapidamente. O fungozinho que começa branco, 2 dias depois já está esverdeado e cheirando mal. Ou seja, o fruto que o joio dá não dura nada. E nem serve para alimentação. Pelo contrário, quem se alimentar do joio pensando que é trigo, vai ter sérios problemas de saúde. Eu li hoje aqui, num site de agronomia, que existe um perigo vital e fatal nesse fungo. Quando animais comem o joio pensando que é o trigo, muitos deles têm problemas intestinais irreversíveis, que causa até a morte do animal. Ou seja, o joio até dá um tipo de fruto, mas só serve para morte. É por isso que a boca do joio só fala mentira. A boca do joio só fala vaidade. A boca do joio só serve para contaminar, para separar, para dividir. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Para falar com vocês que são minhas ovelhas aqui de Malé e ovelhas espalhadas por aí afora que vão ouvir e assistir esse vídeo. Cuidado! O joio semeia morte. Quando alguém vier falar mal de alguém para você, na hora, identifique logo, é joio. Por quê? Porque o trigo só semeia alimento, que traz vida, nutrição e edificação para a alma. Quem semeia morte e doença é joio. Ah, mas deixa eu te falar uma coisa, não é fofoca não, é só uma crítica. Mentira. Toda palavra do joio é para matar, é para dividir igreja, é para separar, é para acabar com a igreja. Então fiquem apercebidos. Cuidado. Quando alguém bater a porta da sua casa ou te parar depois de um culto ou no caminho de casa para falar alguma coisa contra o seu irmão, contra alguém, vigia. É fungo do joio
para matar você por dentro. Então esse é o primeiro problema do joio. Ele até dá um tipo de fruto, mas o fruto dele é doença e morte. Outro problema, o joio de fato não dá fruto produtivo. Não dá. O joio na igreja é aquela pessoa que critica tudo e não faz nada. Só vive criticando, só vive apontando, só vive menosprezando o serviço do outro. Geralmente o joio é aquele que não faz e não quer que ninguém faça. Por quê? Porque o joio não dá fruto e não quer que ninguém dê. Essa é a missão do joio. É não dar fruto e impedir com que o trigo dê fruto. Então esse é um grande problema. Agora o que eu aprendi com essa parábola? Eu aprendi a ter paciência com o joio. Essa foi a principal lição da noite para mim. Foi aprendi a ter paciência com o joio. Por quê? Porque eu não posso arrancar ele. Pastor, por que a gente não pode arrancar o joio? Porque corre o risco de arrancar junto o trigo. Por quê? Porque o joio ele faz amizades. Lembra que eu falei aqui no início que o joio ele entrelaça a raiz dele com a raiz do trigo? Ou seja, o joio faz amizades. E qual é o perigo de eu arrancar o joio? É arrancar a amizade que ele fez com o trigo. Porque quando a gente tira do meio da igreja alguém que é fofoqueiro, a gente vai entristecer alguém que gosta do fofoqueiro. Por quê? Porque o joio ele quer prejudicar alguém. Mas para prejudicar alguém, ele tem que fazer aliança com alguém. Entendeu isso? Ele, por exemplo, o joio ele quer acabar com a vida da irmã Jurema. Jurema apareceu aqui, vou usar a Jurema como exemplo. O joio quer destruir a vida da irmã Jurema. Mas para isso ele faz amizade com a irmã Severina. E acaba que a irmã Severina gosta do joio. Então se eu arrancar o joio, eu vou prejudicar a irmã Severina, que é trigo, mas que gosta do joio. Por quê? Porque o joio vai contar uma história diferente para a irmã Severina, que não é a história real. Porque o alimento do joio é nocivo e mortífero. Sempre. E por isso a recomendação de Deus para não arrancar. Deixa aí. Só investe quem é trigo. Só fortalece quem é trigo. Só aduba e cuida de quem é trigo. Por quê? Porque o trigo fortificado não vai se abater com o joio. Essa é a lição que eu aprendi. Eu, como pastor, não devo arrancar do meio do rebanho o joio. Eu devo investir conhecimento, ensinamentos, apoio, força no trigo. Para quê? Para que o trigo possa ter força para sobreviver aos danos causados pelo joio. É isso que eu aprendi aqui. A gente não pode arrancar. A gente não pode tirar do meio do rebanho o joio, porque pode correr o risco de arrancar alguém que ele gosta. Isso sempre acontece, sempre, sempre. Quando a gente chama a atenção de um obreiro, a gente bota esse obreiro em disciplina, aí ele vai embora, ele sempre leva 1, 2, 3 com ele, e até mesmo um membro. Quando a gente puxa a orelha de um membro que não gosta, porque o joio, e lembra que eu falei que o joio fica empinadão? Porque o joio é metido, então ele não aceita ser corrigido. Então ele prefere ir embora, mas ele sempre leva 2, 3 trigo com ele. Aí está a metáfora de arrancar e prejudicar o trigo, de arrancar o joio e arrancar o trigo junto. Aí encaixa-se profundamente a metáfora, que é quando a gente corrige alguém que é joio e ele não aceita a correção, ele vai embora, resultado, ele leva consigo um trigo. Então, visando o bem-estar do trigo, o que Deus pede é discipline o joio sim, com sabedoria, a ponto de que ele não seja arrancado. Que ele sinta disciplina, porque também não vai ficar ileso, que ele sinta disciplina, mas que ele também não seja arrancado com ela. Para quê? Para que o trigo não seja prejudicado. Investe saúde, vou usar aqui uma linguagem aqui agrônoma, aduba
rega o trigo. Para quê? Para que ele tenha força para resistir às afrontas do joio e sobreviver a elas. Por quê? Porque no final, que é o dia da ceifa, Deus o fará isso. Outra verdade que eu aprendi e que eu vou compartilhar com você é que a gente deve entender que nem eu e nem você temos a autoridade de decidir céu para uns e inferno para outros. Porque tem gente que até parece que é joio, mas se for tratado, vai dar um belo trigo. Aí o que a gente faz? A gente pega aquela aparência inicial e dá um veredito para aquela pessoa. É joio, vai para o inferno. Sabe o que acontece? A gente não sabe o que vai acontecer no dia da colheita. Aquela pessoa talvez no dia da colheita seja trigo. Por isso que o meu papel e o teu não é julgar. Ah, esse é joio, esse é trigo. Deixa Deus fazer esse papel. Por quê? Porque no dia certo, que é o dia do juízo final, Ele vai enviar os seus anjos. E são eles que vão separar trigo do joio. Como diz tanto a parábola como a explicação da parábola. No dia da ceifa, o joio será juntado num canto e jogado na fogueira para ser queimado. E o trigo será guardado no celeiro do seu Senhor. Então que essa parábola sirva de instrução para nós. Porque a coluna dorsal dessa parábola vou fazer um resumo rápido aqui. A coluna dorsal, a centralidade dessa parábola dizer para mim e para você que somos trigos, que não adianta. O joio será plantado no nosso meio sempre. Eu e você que somos trigos é que temos que ter sabedoria, instrução, receber nutrientes de Deus. Para quê? Para suportar o joio, até o dia que o Senhor possa arrancá-lo do nosso meio. Então que essa parábola sirva de instrução aí para vocês. Essa foi mais uma parábola. Semana que vem estaremos administrando outra aqui. Até então, eu não tenho nenhuma recomendação. Se você que me ouve quer indicar uma parábola para que eu possa ministrar ela semana que vem, coloca aí nos comentários ou diretamente no meu message. É melhor que você bote lá no meu message, que aí eu vejo melhor. Ou se tiver o meu WhatsApp, me manda no meu zap aí, para que a gente possa estudar ela e aplicar aqui com vocês semana que vem. Deus abençoe vocês, até semana que vem e que a paz do Senhor esteja com todos. Muito obrigado a todos vocês aí que apareceram aí, tá? Eu sei que muita gente deve ter tido problema com a internet, porque aqui na área a internet caiu. Então, com certeza, eu mesmo estou usando a internet do celular, né? Tem gente que ainda está sem internet, mas vocês que conseguiram entrar, compartilhe essa live. Faça esse papel aí de esticar aí esse ensinamento de hoje, tá? Mas a todos vocês que participaram conosco aí, minha gratidão e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que fizeste hoje aqui. Que essa parábola sirva de ensinamento para a minha vida e para a vida do teu povo. Dê a eles uma noite de paz em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor e a sua igreja diga amém. Que Deus abençoe você. Até a próxima.